para darmos início. Vão ser 2 dias de palestras, mesas redondas, workshops. Eu vou começar por chamar assim Carla Caracol, dos Recursos Humanos, diretora dos Recursos Humanos do Grupo Renascença, a quem eu ia dar as boas-vindas e ia pedir que se juntasse a nós, Carla, para iniciarmos o primeiro painel. No primeiro painel vamos falar sobre o futuro do trabalho. Carla, muito bom dia, pode-se juntar. A seguir vou chamar Pedro Moura, Chief Marketing Officer, é assim que se designa. Pedro Moura, aqui eu pedi uma grande salva de palmas, vem da Wedding Jobs. Muito bom dia, Pedro. A seguir vou chamar Emília Azevedo, diretora de desenvolvimento de uma das principais empresas de recursos humanos, RH+. Muito bom dia. Cuidado, não caia. Muito bom dia. E a seguir da região, um empresário da região multifacetado, também agricultor, Paulo Ribeiro, da Prunus Avium, que eu pedia também uma salva de palmas. Muito bom dia, Paulo. Agora, para moderar este maravilhoso painel, eu vou chamar um jovem que é um jovem dos 7 ofícios. Ele é humorista, ele é locutor, é DJ, empreendedor, conclusão. Podemos dizer que é um jovem empreendedor. Ele criou o Festival Termómetro, ele criou o Festival Alternativo da Canção, criou o Festival para Idiotas, Golfe para Nabos, a Regata de Barquinhos a Remos, o Campeonato de Melhor Arroz Branco, o nosso querido Fernando Alvim. Sim, o jovem só foi para ser simpático. Vou-vos deixar com este magnífico painel. Até já e obrigado. Cá está. Olá a todos, obrigado por terem vindo. Os nossos convidados já foram apresentados. Hoje vamos falar, queremos que este debate seja tudo menos um aborrecimento, não é? Até porque vocês possivelmente terão mais coisas para fazer. Combinamos já os 4, falamos os 4, já somos os melhores amigos e combinamos mais ou menos aquilo que achamos que à partida seria interessante nós falamos aqui para esta plateia. E basicamente queria que isto fosse uma coisa mais informal, não é? E vamos falar sobre o futuro do trabalho. E o que aconteceu é que tivemos uma pandemia e a ideia que eu fiquei é que o mindset das pessoas, sobretudo os colaboradores, os trabalhadores, também mudou. Parece que agora pensa-se mais em ter uma vida, será? Não sei, mas vamos começar pelas senhoras, a Carla Caracol. Carla, é isto também no meio da rádio, também se verifica? Olha, ou da comunicação, não é? Não. O microfone é que não está a fazer nada. Está, não sei se me estão a ouvir. Ok. Agora creio que sim. Bom dia, antes de mais, é um prazer estar aqui. Parabéns pela organização desta feira sobre este tema tão relevante para todos nós que nos preocupamos com os negócios e, simultaneamente, com as nossas pessoas. Olha, Fernando, eu dir-te-ia que é uma preocupação desde há muito tempo a questão da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, só que nós andámos durante muito tempo esquecidos de que isto era efetivamente uma preocupação não apenas para as próprias pessoas, mas para as organizações. E desde a altura, no início de Covid, em março de 2020, que nós tivemos uma série de pessoas que vieram partilhar connosco, que estavam a repensar aquilo que era a sua carreira e aquilo que era também o tempo que dedicavam ao próprio negócio. Pessoas que disseram-nos também que tiveram tempo para pensar sobre aquilo que seria efetivamente algo que os fizesse realmente felizes e que estavam a equacionar aquilo que era a continuidade ou não no projeto profissional que tinham em curso na altura, ou a questão da compatibilização, inclusive, com outro tipo de funções, inclusive em prestação de serviços, portanto, num regime independente, de forma a conseguirem ter realização profissional, significado no trabalho, mas também tempo para a família, porque durante o tempo de pandemia tivemos todos altamente pressionados para dar resposta àquilo que eram as necessidades de negócio. Tivemos horas infinitas a trabalhar, até porque a legislação não parava de sair e todos nós tínhamos que as cumprir, e foi altamente desastroso para muitos de nós, para aquilo que eram também as nossas responsabilidades com a nossa família, com os nossos amigos e connosco mesmos.
Portanto, na própria área de recursos humanos, nós temos que repensar muito daquilo que eram os nossos processos e as nossas práticas a este nível, e isso fez-nos também entender isto como uma prática relevante para que as pessoas efetivamente deem mais de si também dentro da própria organização e que se sintam realizados. Oh, Carla, deixa-me falar aqui também com a Emília Azevedo. Ela, de resto, está nesta área dos recursos humanos há muitos anos, há mais de 20, não é? Emília, também notaste isso, uma diferença grande? O que é que mudou no teu entender? E já agora, há sempre uma comparação inevitável entre as gerações, não é? Há sempre um complexo de superioridade da geração atual em relação aos mais novos, não é? A geração acha sempre que é melhor do que a outra, mas possivelmente pode não ser assim. O que é que vai na mente, por exemplo, das pessoas mais jovens? Muito bom dia a todos também. Superioridade não digo, que são gerações diferentes, os mais velhos e os mais novos são gerações, como a Carla está a dizer, com objetivos completamente diferentes. As novas gerações já estão focadas não na sua carreira, não no ter um contrato estável, efetivo numa empresa, ter uma carreira muito bem definida, mas sim conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, o serem capazes de terem uma outra vida diferente. E como a Carla dizia, com a pandemia, verificou-se de facto que houve cada vez mais gente, e quer os mais jovens, quer os mais novos, que perceberam que havia vida para além do trabalho. E que, se calhar, as expectativas que tinham mudaram um bocadinho. Isto é bom para a Câmara do Fundão, porque uma das coisas que se verificou, que as pessoas começaram a querer afastar-se dos centros urbanos, começaram a procurar viver, e aqueles que permitem, eu sei que nem em todo lado se pode trabalhar em teletrabalho, nem todas as tarefas, mas aquelas que o permitem fizeram com que as pessoas quisessem se deslocar para o interior, e isto é bom para o país, é bom, nomeadamente aqui para o Fundão, o ser capaz e as pessoas poderem trabalhar a partir do Fundão para uma empresa que está sediada em Lisboa, Roma, Tóquio ou outro lado qualquer. Emília, deixa-me aqui justamente falar com o Paulo Ribeiro, que é empresário, mas também já foi vereador deste executivo, na verdade. Uma passagem de boa memória, foi muito importante. Melhores tempos da Câmara foram quando o Paulo passou. Paulo, estou-te a fazer rir, mas se calhar agora vais ficar mais sério, porque, na verdade, tu tens alguma dificuldade em atrair talento e, sobretudo, retê-lo. Como é que tu fazes isso? Eu sei que não é fácil, não é? Bom dia. Antes de mais, agradecer a forma como foi introduzido. Senti-me um bocado como o artista da terra naqueles programas de domingo à tarde. É preciso o local. Mas pronto, foi simpático. Estamos no Fundão já há 18 anos, uma coisa assim. E tenho assistido e assisti um bocado por dentro também à transformação do Fundão nestes últimos 15 anos. E é uma transformação brutal. Muito grande. Assistimos a todo este investimento em novas tecnologias, neste novo mundo do metaverso e coisas que eu não consigo compreender, porque eu continuo, e o motivo por que pedi para me porem como CEO da Prunus Avium é que a Prunus é uma SGPS. Nós temos empresas agrícolas, somos os maiores produtores de cereja deste país, não produzimos cereja nacional, nós só produzimos cereja do Fundão, mais nenhuma. Gosto muito desse conceito. Mais nenhuma, mas pode verificar, porque temos clientes a quem não podemos fornecer porque não temos a cereja nacional como eles querem, só temos cereja do Fundão. Criámos um IGP, demorou muitos anos, deu muito trabalho e é isto que nós fazemos e valorizamos.
temos empresas industriais e temos empresas na área de serviços. Portanto, as minhas dificuldades nas questões laborais chegaram ao ponto de eu ter criado uma empresa de recursos humanos só para tratar disso, que é a Beira Labor. Portanto, chegámos ao ponto, a complicação era tal que eu preferi criar uma empresa de raiz para me resolver esses problemas. Não seria melhor teres criado só um departamento de recursos humanos? Ou era preciso mesmo uma empresa? Mesmo uma empresa que depois se transformou provavelmente na maior empresa de recursos humanos da região neste momento. Mas pronto, entre outras coisas. Estou impressionado. Mas nós temos dificuldades a todo nível. Eu tenho dificuldades, eu tive há 8 anos atrás, tive durante 6 meses um anúncio no maior semanário deste país, nacional, Expresso, a pedir, não faço publicidade de borla, a pedir um diretor financeiro. Não consegui. Então tinhas aqui um mágico à partida. Não consegui, porque dizia um dos senhores que poderia estar interessado, que sairia do radar. Portanto, para ele sair de Lisboa, de uma capa PMG, do Ernest Young, era impensável. Para ele era impensável de ir para o Fundão. E disse-me isto. E eu aprendi nessa altura, e comentei com o Paulo, ele usou o termo, eu ainda não posso sair do radar, sou demasiado novo para sair do radar. Portanto, o vir para o interior parece que saem do radar. Estamos a 2 horas de Lisboa, 2 horas e um quarto a cumprir velocidade certinho. Certo. Agora há radares em todo lado, portanto agora 2 horas e meia. Exatamente. Bem, é preciso saber onde ele está. Exato. Mas isto para dizer, a grande dificuldade que temos na mão de obra base para a apanha da fruta, para a agricultura, não fica por aí. Nós não conseguimos mão de obra para a indústria. Temos dificuldade em conseguir quadros médios superiores. Temos dificuldade. E, acima de tudo, temos dificuldade em mantê-los. Principalmente... Fundão não sabe reter talento? Porque se eu tivesse a resposta para essa pergunta... Não tinhas de ter uma empresa de recursos humanos, não é? Mas repara, vamos para a área agrícola. Vamos passo a passo. E é a minha visão. Nós construímos as nossas expensas, nós temos alojamentos próprios para os nossos trabalhadores, com todas as condições. Nós garantimos contratos de trabalho onde cumprimos tudo. E conseguimos, inclusive, garantir 7, 8 meses de trabalho na área agrícola para pelo menos 60, 70 pessoas. E é essas pessoas que nós tentamos manter, explicando-lhes como é que funciona o país e como é que, os outros 2, 3 meses, há um mês de férias, essas coisas todas. Eu não posso dar ao luxo de falar de semana de 4 horas na agricultura, de 4 dias na agricultura. Não existe. Eu tenho, e se Achas calhar, que nunca vai existir? está aqui o ACT e o IFP, vou dizer uma barbaridade, os meus trabalhadores da agricultura têm que trabalhar na campanha 6 dias por semana. E pagamos o que vamos a pagar, porque nós não temos gente. Então podes começar a defender a semana dos 6 dias, ir completamente contra a corrente. Exatamente. Estás a ver? Que é que toda a gente fala de 4 dias. Eu defendo a semana dos 6. Ouvi, quando tu em Lisboa pegares na tua app e encomendares o Uber para ir buscar comida e o senhor do restaurante não estiver lá desde as 6 da manhã, não tens almoço. São mundos diferentes, realidades diferentes. Sim. Portanto, o meu sonho é trabalhar para uma empresa que me paga um salário porreiro 4 dias por semana. É o meu sonho. É isso que eu vou tentar conseguir nos próximos tempos. Agricultura, temos este problema, não temos mão de obra local, temos que trazer imigrantes, não temos alternativa. E capacitem-se, metam na cabeça de uma vez por todas que ou é isto ou não temos forma de responder. Paulo, espera aí, só para navegarmos aqui, e já voltamos a ti e à Carla e aqui também à Emília, temos que introduzir nesta conversa aqui o Pedro Moura, que eu acho que pensas de uma forma um bocadinho diferente dele. Vocês são amigos? Conhecem-se bem? Ok. Se calhar vão ficar assim. E bem. Espera aí. Por exemplo, olha, podemos começar já pela semana dos 4 dias, que eu acho que tu és defensor, ou não? Eu não só sou defensor, como pratico. Já Ok. desde há muito tempo. Portanto, a semana dos 4 dias, horários flexíveis de trabalho, não é propriamente uma coisa que um cérebro mágico,
não é o Zé Mágico, pensou há 3 anos atrás. Isto já é uma coisa que se existe há muito tempo. Já agora, a redução progressiva do número de horas trabalhadas por pessoa, por trabalhador, é uma coisa que tem vindo a ser reduzida desde há milhares de anos. Portanto, há aqui uma tendência, sobretudo assente no avanço tecnológico e na criação de maior valor através da tecnologia, que vai reduzindo progressivamente a necessidade do labor humano para conseguir produzir o mesmo ou mais. Atenção, já agora, recorde-se que a semana em si já teve, durante muito tempo, 6 dias, não é? E depois houve uma... 7. Bem, sim, mas Na sobretudo minha 6, família- não é? Nos últimos tempos, acho que ainda me lembro que toda a gente trabalhava ao sábado. Sim. A semana inglesa é. Exato, exato. Mas a minha família é de Arganil, também aqui ao pé, e eles dizem que durante muito tempo, em alguns meses, quando era possível, trabalhavam 7 dias por semana. Portanto, a vida felizmente melhorou. Agora, a questão é, e estamos a falar aqui destes movimentos de redução do horário de trabalho, não é do horário, é da carga de trabalho sobre o ser humano. Nós não nos podemos esquecer, comparando, por exemplo, o número de horas trabalhadas em média em Portugal e na Alemanha trabalham cerca de 300 horas a menos em média do que em Portugal, e são muito mais produtivos. 300 horas, para quem não sabe, são cerca de 2 meses de trabalho total. Portanto, há aqui alguma coisa que nós, efetivamente, nós, país, temos de melhorar, e país não é o Estado, não são só os trabalhadores, são todos, incluindo as empresas e outras organizações, que tem de ser feito para nós realmente conseguirmos fazer 2 coisas. Primeiro, vendermos coisas com mais valor acrescentado, e nós, portugueses, infelizmente, temos muito a aprender a nível de marketing, sobretudo num contexto global. Muito marketing e vendas. Estou a falar genericamente, obviamente. Há casos e casos. Felizmente, há muitos casos que têm nos últimos anos provado o contrário do que eu estou a dizer. Queremos mais. A outra coisa é realmente conseguirmos produzir mais matéria-prima, serviço, o que seja, com menos esforço. Porque a produtividade não é um valor, é um rácio. Certo? Pronto, os meus anos de engenharia não fazem lembrar dessa equação. Agora, a questão da semana de 4 dias, não 4 dias, como o Paulo disse, tem toda a razão, há indústrias muito diferentes. Agora, eu sei, por exemplo, também outra coisa, e agarrando outra vez na Alemanha. Uma das grandes políticas da Alemanha com startups não é para startups necessariamente tecnologias de informação que vendem um software que alguém instala no telemóvel que o avô já não consegue usar. É de melhoria dos processos produtivos do setor industrial. A aplicação de tecnologia, e tecnologia não é só bits e bytes, desde a engenharia de materiais, à tecnologia de química, metalomecânica, etc, etc, que tem de vir realmente de empresas mais inovadoras, menos agarradas aos formatos tradicionais de produção em toda a linha, em toda a cadeia de valor, para conseguirem aumentar ainda mais a produtividade, ainda mais o valor. Portanto, há aqui um conjunto de temas que nós não podemos, não sei quem conhece o termo luditas, mas quando houve a Revolução Industrial e a máquina de vapor, houve uns senhores que naturalmente estavam insatisfeitos porque a máquina a vapor ia tirar o emprego, começaram a partir fábricas. Isto durou uns anos. No entanto, obviamente, e em qualquer evolução há sempre uma dor que deve ser minorada, e hoje em dia, felizmente, estamos num Estado social que já permite acomodar muitos dos impactos que este tipo de mudanças, e deve fazê-lo cada vez mais, trazem, porque há sempre uma necessidade para coisas criarem, têm de morrer outras. Isto é a lei da vida. E na economia é a mesma coisa. E manter a mente aberta muitas vezes é pensar que nós temos de ter uma almofada para quem fica um bocado atrasado, mas não podemos, por causa das pessoas que estão mais atrasadas ou empresas, impedir a evolução. Mas esta equação tem de ser gerida, e quanto mais diálogo aberto houver sobre isto, tanto melhor as coisas correrão. Como é óbvio. Já agora, temos que falar aqui de inteligência artificial, não se fala de outra coisa no mundo, não é? Elon Musk, esta semana, disse que era necessário fazer uma paragem de 6 meses para reflexão, mas sobretudo para regularizar a própria inteligência artificial e tudo o que está a acontecer. Mas se pensarmos bem, a inteligência artificial pode, em alguns casos, não direi todos, mas substituir esta falta de mão de obra, por exemplo, não? Queres que eu continue? Bem, na agricultura é difícil, então, não sei, e daí? Robôs? Sinteticamente, já que, pronto, eu tenho um problema que eu sou um cromo do técnico de engenharia informática, portanto, estas coisas de inteligência artificial já eu tive há 23 anos atrás. Eu acho que é mais uma tecnologia. Obviamente, o que está a acontecer... Achas que é mais uma? É mais uma como outras tecnologias foram. Quando passámos do cavalo para o automóvel, meu Deus, o que é que aconteceu, não é? Quando passámos da máquina do tear para uma máquina mecânica, portanto, tudo isto são tecnologias. Agora, o que está a acontecer cada vez mais é que a velocidade da evolução tecnológica está, que antigamente decorria em 2, 3 gerações, neste momento há várias revoluções tecnológicas por geração. Isto é um ritmo que obviamente torna difícil qualquer pessoa, governo, empresa, de acompanhar. Agora,
O Elon Musk, sinceramente, eu não sei se ele tem mais medo do que isto pode fazer a nível do impacto para a raça humana como um todo, ou se ele está a ver ali qualquer coisa que lhe pode tramar o negócio. Não sei. Sinceramente, eu acho que há sempre nestes casos, quando esta gente vem fazer grandes declamações, ter um espírito crítico, pelo menos coloca algumas questões em cima disto. Mas eu não acredito, sinceramente, porque nós estamos aqui a falar, na prática, mais uma vez, de tecnologia que pode limitar o trabalho humano mais, a necessidade de trabalho humano, mas o que vai acontecer, como sempre aconteceu quando houve novas tecnologias, vão ser criadas novas profissões em cima disso. Agora, cá há aqui um gap, mais uma vez, que há alguns e algumas empresas que ficam para trás e outros que estão mais preparados, sem dúvida. Isso vai sempre acontecer, não é só com a inteligência artificial, é com tudo. Já agora, Carla Caracol, estamos aqui a falar da inteligência artificial, mas tu defendes a humanização no trabalho, o desenvolvimento das competências das pessoas que estão na empresa. O que é que se pode fazer a esse nível? Até porque há um sentimento que acho que é quase que universal, que parece que nós tratamos bem as pessoas que estão a chegar à empresa e uma série de regalias, e muitas vezes as empresas, de um certo modo, tendem a esquecer aqueles que já lá estão há muitos anos, não é? Parece que só a novidade é que é realmente compensada e que as que estão lá podem não ser assim tanto. Olha, deixa-me só pegar aqui em algumas coisas que, Claro, entretanto, claro. os colegas de painel disseram em relação à semana de 4 dias, absolutamente de acordo. Acho que é um caminho que temos de percorrer, mas nem todas as indústrias estão preparadas para isso. Mais, as nossas equipas não estão dimensionadas para isso. Num negócio como o nosso, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, as nossas equipas já estão completamente cheias de atividades. Se reduzir aquilo que é a sua carga em termos de tempo de trabalho e de cumprimento de objetivos, eu vou ter que necessariamente recrutar mais pessoas, e há uma série de limitações, nem todas as empresas têm grandes budgets para esse fim, portanto nós temos uma série de limitações. Para mais, as pessoas estão cada vez mais exigentes, exigem mais das próprias organizações. Nós procuramos, dentro daquilo que nos é possível, dar essas respostas, mas, por exemplo, a questão, e o Sr. Secretário de Estado vai-me desculpar, tudo aquilo que muitas vezes são os aumentos salariais que nós damos às pessoas são completamente engolidos por aquilo que é a carga fiscal. Portanto, depois, em termos líquidos, aquilo que fica para as pessoas é muito reduzido e os encargos que ficam para as próprias organizações é muito penalizador. Carla, Portanto, o Sr. Secretário de Estado, a ouvir isto, vai já hoje reduzir a carga fiscal. É a primeira, ele nunca lhe tinham dito isto e ele a dizer, realmente é uma questão, por isso é que começamos a trabalhar cada vez mais a questão dos benefícios flexíveis e aquilo que é passível de ser feito sem que haja esta carga fiscal para as pessoas efetivamente terem aqui um ganho que não seja tributado fiscalmente. Em relação àquilo que o Pedro dizia, da questão da automatização, da utilização da tecnologia, a tecnologia está aqui para nos ajudar. Nós não devemos ter medo daquilo que são os automatismos necessários e normais face àquilo que é também a vigência deste quadro de digitalização que toda a indústria vive. O que é que nós temos que fazer? Temos que efetivamente aproveitar a tecnologia no sentido de libertar as nossas pessoas para outras coisas, sobretudo em processos incrementais ou disruptivos naquilo que diz respeito à inovação no próprio negócio, e que aqui terá mesmo que ser as próprias pessoas a aportarem estas mais-valias para esse mesmo negócio. Agora, falavas muitíssimo bem na questão da humanização. As pessoas querem cada vez mais uma relação de proximidade, de confiança com a organização. E isso também já foi falado aqui esta manhã, a questão da liderança é perfeitamente crítica. Nós temos que ter líderes seguros, líderes confiantes, que dão oportunidades às suas pessoas, que desafiam as suas pessoas a serem as suas melhores versões. E nisto, nós, recursos humanos, não conseguimos estar multinível em todos os departamentos e em todas as pessoas. Nós temos que criar as sementinhas junto dos nossos líderes para conseguirem, efetivamente, tornar isto não apenas os quadros e os princípios que nós temos espelhados nas paredes da nossa organização, mas que vivam efetivamente e experienciem isto no seu cotidiano. E há aqui uma questão muito importante que tu frisaste, que me parece verdadeiramente crítica e que também já foi frisada aqui, que é, nós falamos em atração e retenção. Eu não gosto da palavra retenção, eu gosto da palavra atração contínua, porque as pessoas têm que querer continuar a trabalhar naquela organização, porque se revêem nos quadros e naquilo que é o ADN da própria organização. Mas nós invariavelmente falamos em atração e só nos lembramos em atração externa de talento. E esquecemos que temos muitas pessoas altamente capacitadas dentro da organização e não identificamos aquilo que é o seu potencial de evolução, não damos oportunidades para as pessoas se desenvolverem de forma continuada e não lhes damos oportunidades também para evoluírem.
E isto também é um trabalho que nós temos que fazer dentro da própria organização, porque senão vamos ter pessoas que vão ter competências cristalizadas e vamos ter uma organização que não é minimamente produtiva porque não está a capacitar as suas pessoas e não está a aproveitar tudo aquilo que de melhor as pessoas têm para aportar, que pode ser diametralmente oposto daquilo que foi o quadro quando nós recrutámos as pessoas no início da sua atividade dentro daquela entidade empregadora. Já agora deixa-me colocar aqui à conversa de novo a Emília. Emília, como é que vai ser o colaborador no futuro e quais é que achas, no teu entender, que vão ser as suas competências? Como é que Toda esta questão, ele vai ser? toda esta questão da tecnologia, etc., vem lançar novos desafios a nível das competências. E esta evolução constante da tecnologia vem obrigar a que as pessoas também não possam ficar, lá está, cristalizadas, tem que haver evolução. E está dito, nós hoje não sabemos muitas das profissões que vão existir daqui a 20 anos, ainda não são conhecidas, ainda não se sabe quais são. E, portanto, o que é que, quando nós estamos aqui, estamos numa feira de emprego e de formação, quando nós queremos preparar as pessoas, o que é que podemos preparar as pessoas para o futuro se ainda nem sabemos algumas das profissões que vão existir? E, de facto, é óbvio que as competências técnicas são importantes e é preciso dar ferramentas às pessoas, mas as competências que hoje se chamam as soft skills ou as power skills são cada vez mais importantes. Temos a deixar as pessoas para a liderança, capacidade de liderança, autogestão, sentido crítico fundamental, capacidade de resolução de problemas. E, portanto, são estas coisas que, no fundo, algumas destas coisas já foram evidenciadas quando foi a pandemia. Quando foi a pandemia e todos fomos para casa, foi um desafio para muitas organizações continuar a trabalhar a partir de casa quando nunca o fizeram, não é? Se calhar já havia organizações que o faziam. E como é que se dá a volta? Se não tivermos pessoas, de facto, com esta capacidade de resolução de problemas, de crítica, etc., nós não conseguimos avançar. E a formação contínua, as capacidades técnicas são uma base e depois é a formação contínua ao longo da vida que vai ter que ajudar as pessoas na sua carreira, nas suas coisas. Deixa-me só dizer que temos 10 minutos para acabar esta conversa, é verdade, isto passa rápido, mas faço-vos uma pergunta mais genérica. No teu caso, eu não sei se tens filhos. Tens filhos? Não. Pronto. Mas se tivesses, imagina que tinhas. Às vezes é possível. Qual é que seria a profissão que tu lhe recomendarias? A pergunta é para todos. O que é que dirias o que é que aconselharias ao teu filho? Dizer assim, olha, devias ir para isto. Não consegues? Não consigo. Okay. Acho que fundamentalmente as pessoas devem ser felizes naquilo que fazem, gostarem daquilo que fazem e sentirem-se confortáveis, realizados, etc. E eu hoje a tendência, acho que, e vê-se muito hoje, não é ter uma profissão. É ter várias. Esse pode ser o futuro. As pessoas vão mudando ao longo da vida e vão reencaminhando, e hoje a questão de ter uma profissão única para a vida, eu penso que isso eu não está ultrapassado. Eu não sei se Paulo Ribeiro tem filhos. Tens filhos? Quase que aposto que ele, possivelmente com a falta de mão de obra que existe, que ia os empregar na sua própria empresa, não é? E dizer aos teus filhos, não, o teu futuro é aqui, na minha empresa. Albin, o meu filho ganha €1 por cada caixa de cereja entregue ao domicílio. Ele que trata disso. Tem 20 anos, está a acabar o terceiro ano de gestão na Católica. O conselho que eu lhe dou, e tenho uma com 14 anos, o conselho que eu lhe dou é para ir para a função pública. Não importa para o quê, mas que vá trabalhar para o Estado. Não cometa os erros do pai. Que vá trabalhar para o Estado, vai ter um salário porreiro, Não vai. Então não vai. Isso está tudo garantido, não ouviste a entrevista ontem. Está tudo garantido, não te preocupes. Eu trabalho para a função pública e não tenho Estado, faz qualquer coisinha, entretém-se, tem sábados e domingos, feriados, pontes, e não tem que se chatear. Hoje dizer a um filho,
Olha, mas tu estás eu sinto que estás a dizer isso com um tonzinho cínico e depreciativo, Não, olha, mas a verdade até é giro para a função pública de falar assim, tipo, olha, eu não está por ali acaso... ao fundo uma amiga do meu filho, está ali ao fundo, pode confirmar que é exatamente isso que eu lhe digo. Ela está a confirmar. E digo-lhe ela ao mesmo. Está bem? Portanto, hoje, explicar a um miúdo de 20 anos para vir para uma empresa, para criar valor, para trabalhar de sol a sol. O empresário neste país, infelizmente, continua a ser visto como um bandido. É um potencial criminoso. Está ali que tem que se guardar, tem que se ter muito cuidado com ele, porque o tipo está a preparar qualquer coisa. Na questão da mão de obra do pessoal, somos inspecionados, somos vistos, porque, nós somos potenciais criminosos. Somos uma classe a ter muito debaixo do olho. Os riscos que corremos, o capital que temos que investir, o tempo que tiramos à família e aos amigos. Olha, eu sexta-feira, 2 a 8, não vou ver o Benfica-Porto e tenho lá lugar porque estou a voltar de Londres. Paciência, é vida. E não vou em turismo. Portanto, aquilo que sacrificas e a forma como te tratam, o dinheiro não é tudo na vida. E se um tipo que se contente com 1.200 euros por mês e uma casinha e um bocado de terra no interior, porque há casas no interior, e a Constituição diz que temos direito a uma casa, não diz é que é no centro de Lisboa. Mas parece que aqui há casas. Quem quiser vir morar para o Fundão, para as aldeias do Fundão, há casas, venham à vontadinha. Eu tenho imensa dificuldade e não tenho esta conversa com o meu filho. Eu peço que ele acabe o curso, faça o mestrado, vá correr o mundo. Ele teve agora 6 meses no Canadá, que vá aprender, que vá ver. Depois, que vá trabalhar onde quiser e daqui a 10 anos, se quiser voltar, volta. Mas não é porque eu lhe peço. Já agora, apenas só porque estamos no final, então e o caso do Fundão? Tu que estás aqui desde sempre, como é que vês tudo aquilo que tem acontecido ao Fundão? Eu nasci em Felgueiras, vim há 30 anos estudar para a Covilhã e estou no Fundão desde 2005. 2005? Mas já és quase um cidadão da cidade. Sim. Casei no Ferro, portanto, aqui numa aldeia entre o Fundão e a Covilhã, onde vivo. Portanto, o principal motivo, quando me perguntam porquê o Fundão, porquê a Covilhã? Vim atrás da minha mulher. Tem que haver uma mulher nisso. A verdade é essa. É compreensível. Vale a pena. Estamos sempre nós atrás. Adorei, cheguei cá, tive uma visão. Não, óbvio, esquece. Vim atrás da minha mulher, mais nada. É a razão principal para tudo na vida. Depois de 3 anos em Londres, trouxe uma empresa de Sutton, sul de Londres, para o Fundão. Deslocalizei uma empresa de Londres para o Fundão, que é uma coisa que faz todo sentido, não é? Portanto, e explicar na altura a questão das novas tecnologias. Eu disse, eu só preciso de internet, telefones e o resto a gente faz e temos carros e tratamos de vida. Okay? Agora, o Fundão, a Cova da Beira, é um mundo de oportunidades. Temos tudo. Temos um microclima, não é gozo, portanto, por isso é que produzimos cerejas e os outros não. Temos universidades, temos escolas profissionais, temos cultura, temos desporto, temos condições fantásticas. Mas então o que é que falta? Porque eu vejo aí uma voz crítica. Eu não sei, o que falta é explicarem a esta nova geração que não tem de ir todos para Lisboa e para o Porto, ou ir para Coimbra, ou onde seja. Não é descentralização, é o que tu queres dizer. Explicar aos nossos governantes que atrair pessoas para o interior não é dar um cheque, não sei o quê, ou aos que vêm, não sei de onde, que eu nunca percebi nada daquilo. É permitir às empresas no interior, condições para pagar mais aos funcionários. E eu dou um exemplo muito simples e não tiro mais tempo. Uma medida para favorecer o emprego no interior. Reduzir a taxa de impostos sobre o salário. Um salário mínimo custa à empresa, que é 1.100 euros, mais ou menos, não é? Okay. 1.150. É quanto custa a empresa? O trabalhador leva para casa 680, 700 euros. Okay?
A empresa pagou 1.150. Porquê é que não há de haver aqui um bónus para o trabalhador? A empresa paga na mesma 1.150, mas o trabalhador leva 900 euros para casa. Excelente ideia, Porque já se- hoje vai ser executada. Porque se alguém no mesmo trabalho recebe mais dinheiro no interior, é uma motivação extra para ir para o interior. Eu gosto desta ideia, esta ideia é boa. Caso contrário, continuamos a ter problemas de alojamento em Lisboa, né, e no Porto. Sim, sim, é impossível. Continuamos a ter falta de mão de obra na indústria e há gente que acaba por ir embora porque não consegue mão de obra. E se a Câmara do Fundão tem feito um esforço enorme, e tem que se reconhecer, na procura de alojamento, aliás, acho que foi das primeiras bolsas de alojamento deste país, foi a da Câmara do Fundão. Nós, empresas, temos feito um esforço tremendo. Os produtores de cereja do Fundão são obrigados a ter instalações para trabalhadores externos. Caso contrário, nem sequer lhes damos a denominação. Mas isto tudo custa muito dinheiro. E os apoios são nenhuns. E qual é a motivação de um trabalhador de vir para o Fundão, ou para a Covilhã, ou para Belmonte, se vai ganhar o mesmo que ganha num grande centro urbano, onde tem outras coisas? Paulo, deixa-me só dizer, estamos mesmo na parte final, já vamos encerrar, mas eu fico com pena até que isto não dure mais, mas tem que ser assim, senão era o tal aborrecimento que falávamos. Mas tu dizes, Pedro, que há uma espécie de falta de estratégia entre o trabalho e aquilo que depois deve ser a vida em si, não é? A que é que te referes? Qual é que é o grande problema no teu entender? Eu acho que é um problema, como a maior parte dos problemas em Portugal, que tem uma raiz cultural. Nós em Portugal temos sempre um bocado, devido à nossa maneira de ser, digamos assim, a mania de nunca querer desagradar a ninguém, portanto tentamos agradar a todos, ou seja, agradamos um bocadinho a todos. E isto é um problema, porque nós nunca tomamos, quando digo nós, mais uma vez, perdoem-me a imensa generalização, nós tendemos a nunca puxar pelo melhor daquilo que conseguimos fazer e sempre reduzirmos àquilo que é o suficiente para conseguirmos. E por vezes há que tomar opções, há que delinear estratégias e há que dizer, epá, agora vou preferir isto àquilo. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu trabalho muito com a ICEP, já agora. E com a ICEP tenho sempre um problema que me é passado pelas pessoas que eu trabalho na ICEP, que é, pá, então vamos lá. Olha, só para dar aqui um exemplo, fazer um bocadinho de publicidade. Isto é um livro de uma iniciativa que é uma aliança de 40 organizações públicas e privadas em Portugal para ajudar a trazer investimento para Portugal, do qual a Câmara de Fundão foi um dos membros iniciais. E ainda bem. E eu quando falo com a ESEP, que também faz parte disto, então mas porquê é que nós não fazemos o investimento na parte tecnológica? Perdoem-me aqui a parte tecnológica, é o meu campo. Pronto, eu acho que é uma coisa que realmente pode mudar estruturalmente o país, grande parte, pela facilidade que hoje em dia é trazer empresas para Portugal e instalá-las cá. Mais do que uma indústria, mais do que a agricultura, etc, etc. Pronto. Pode ser discutível. Eles dizem, pá, sim, só que eu tenho que me preocupar com a tecnologia, a agricultura, o têxtil, a cortiça. Portanto, não há um foco em nada. Porquê? Porque não pode... Pá, o que eles dizem é, há uma política de não preferir setores para não se dizer que estamos a preferir um em relação ao outro. Isto é um erro. Porquê? Porque nós, quando pensamos... Eu não me caso com 10 mulheres. Morria também, coitadinho. Pá, e há uma coisa, por exemplo, que o Sartre já dizia nos anos 60, que é, se eu amo todas as mulheres do mundo, eu não amo nenhuma. E isto é uma parábola. Para nós, muitas vezes, portugueses, nós não sabemos escolher. É tudo por igual. E isso é impossível construir uma estratégia com base neste quadro mental que nós, infelizmente, muitas vezes sofremos. Nós, pessoas, nós, empresas, nós, governos, já agora. Portanto, Carla e Emília, concordam com o que foi dito, agora só mesmo para a parte final? Concordam com o que disse aqui o Pedro? Concordo. Realmente é difícil. É assim, obviamente que a gente tem que ter alguma preocupação. Há muita gente a viver de vários setores de atividade. Mas tem que haver uma aposta clara. Eu acho que sim, e acho que está mais que provado que Portugal tem a capacidade para fazer aposta na área tecnológica, e que a área tecnológica, e somos muito bons e temos bons recursos e formação excelente. Nós esquecemos, somos dos países com melhor formação.
As nossas pessoas que saem das universidades têm, de facto, uma formação excelente. Não é por acaso que as enfermeiras são queridas em Inglaterra, que os tecnológicos são queridos na Alemanha, porque a nossa formação é muito boa. Então, temos que fazer se calhar uma boa aposta cá, não é? E dizer, não, nós somos bons, não vamos deitar fora ou mandar para fora as nossas pessoas, venham vocês para cá que a gente dá-vos condições para vir para cá e instalar cá, de facto, estas capacidades. Uma boa ideia, estamos aqui a ter aqui algumas ideias. Carla, só para o final. Eu acho que isto não está a funcionar. Sim. Não tenho muito mais a acrescentar para além daquilo que o Pedro e a Emília disseram e concordo em absoluto com o que ambos disseram. Isso quer dizer que não Deixa-me só- concordas com o Paulo? Diz? Isso quer dizer que não concordas com o Paulo? Dizeste Não, que- em relação à questão da tecnologia e da falta de estratégia que tu referias há pouco. Foi a Era questão só que para te colocaste ao compatibilizar Pedro. com o Paulo. Nada disso, não arranjes aqui problemas. Mas eu vou aproveitar uma pergunta que tu colocaste há pouco sobre que conselhos daríamos aos mais jovens, que eu acho que é importante frisarmos isto, até porque podemos ter aqui pessoas que efetivamente estão nesta fase de transição e que Não nesta plateia. muitas vezes dão... Diz? Não nesta plateia, não é? Pá, nesta plateia não, Não mas é- acredito não é- que por aí é- esteja. sim. Porquê? É muito importante uma coisa que a Emília disse há pouco, que é as pessoas têm que ser felizes aquilo que fazem. Têm que sentir que fazem aquilo, sentirem que estão com sentido de missão a desempenharem a sua função. E nós às vezes esquecemos disto e encaminhamos os nossos jovens para aquilo que é mais rentável financeiramente, porque queremos ter o retorno daquilo que foi o investimento dos próprios pais na sua formação. Mas é muito importante esta questão das pessoas sentirem propósito no seu dia a dia em contexto de Ok, trabalho. mas desculpa, concordas que as empresas, e já há algumas que têm, o departamento de felicidade, não é, Ana? Sim. Achas que o nosso governo podia ter o departamento de felicidade? Fica a sugestão, fica o desafio. Mas sim, Não, há mas muitas olha, empresas que o fazem, atenção. somos todos nós próprios individualmente responsáveis pela nossa felicidade, não é a organização que tem que se preocupar com a nossa felicidade individual. Nós somos os principais responsáveis pela nossa felicidade. É evidente que ter boas condições de trabalho, ter equipas dimensionadas, ter uma organização que se preocupa com o bem-estar das pessoas ajuda, mas no final do dia, muitas dessas empresas que têm tudo isso, há muitas pessoas infelizes lá dentro. Deixa-me só acabar, Deixa. rematar uma coisa, que é em relação à formação. Eu sou também professora universitária no ISCTE e permite-me discordar, Emília, nós estamos cada vez menos exigentes, menos rigorosos naquilo que é a formação a todos os níveis, e nós temos que transpor o nível de rigor, o nível de exigência na formação dos nossos jovens, mas também nas nossas organizações. Nós temos que ter uma cultura de rigor, uma cultura de exigência, uma cultura de cooperação, onde sejamos mesmo learning organizations, empresas que evoluem, que inovam, que criam através da cooperação entre todos, numa perspectiva multidisciplinar de competências. Olha, eu gostei imenso. Tivemos aqui o Pedro Moura, o Paulo Ribeiro, a Carla Caracol e a Emília Azevedo a falar sobre o futuro das profissões. Obrigado, Fundão, e uma salva de palmas para todos eles. Obrigado.